Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Estamos atualmente na nossa segunda aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o ciclo de Carnot e o ciclo de Carnot reverso, que é o que mais nos interessa no sistema de refrigeração. A gente vai ver que esse é o ciclo que tem a maior eficiência possível, tanto nas máquinas térmicas como nos refrigeradores, e que ele é a base de cálculo para todas as outras. A partir da nossa eficiência teórica conseguida através desses ciclos, a gente consegue ter uma noção de quão bem está projetada a nossa máquina ou quão mal, quão distante ela está do funcionamento ideal, que é mostrado aí pelo ciclo de Carnot. Ok, então vou voltar aqui na aula passada, o que a gente falou sobre ele. A gente chegou a falar sobre o Carnot? Não chegou, gente? Eu acho que a gente fez até um exercício. Mas, de qualquer jeito aqui, lembrando, né? Foi inventado lá pelo Leonard Carnot. Nasceu lá antes de 1800, morreu novo, foi físico, matemático, engenheiro. Na época não existia engenheiro, mas mesmo assim ele já era a definição de um engenheiro. Teve sucesso nas máquinas térmicas e o ciclo de Carnot também. Que nós aprendemos o que era um ciclo de Carnot, de acordo com o diagrama PV. A gente tem um processo 1, 2, de onde que a gente fornece calor. Então, numa pressão constante, fornecimento de calor. Depois de 2, 3, a gente tem o trabalho útil que sai. De 3, 4, nós temos a rejeição de calor. De 4 a 1, então a gente tem a volta para o nosso processo. Então, temos aqui todo o ciclo de Carnot explicado, como é que ele funciona. Temos a adição de calor inicialmente. Vamos aqui conversar com vocês, só para relembrar. Daniel, você está por aí? Opa, tô sim, professor. Opa, vamos lá conversar comigo. Aqui no ciclo de Carnot, a gente tem dois diagramas bem importantes para a gente, o de pressão e volume, e de temperatura e entropia. Você sabe me dizer onde que não temos troca de calor? Em qual desses dois aqui que a gente consegue ver isso? Bom, no processo de 2 para 3. De 2 para 3, nós não temos troca de calor. Isso, entropia constante. Só esse? E no processo de 4 para 1 também. 4 para 1, porque a gente está tendo a entropia constante. Beleza. Certinho, então você acertou. Isso. Então, o que o Daniel falou aqui para a gente, onde nós não temos troca de calor é de 2 até o 3 e de 4 até 1. Porque nós temos exatamente esse valor aqui de entropia, S4 é igual a S1, S3 é igual a S2. Não tem troca de calor. Por que não tem troca de calor? Porque a gente considera um sistema isolado. O sistema isolado é aquele que não vai conseguir trocar calor com a vizinhança. Ele vai trocar calor apenas entre ele. Isso existe? Dificilmente. Não conseguimos chegar nesse ideal. Por isso que é uma máquina idealizada, essa máquina de Carnot. Outra coisa. Vamos ver se alguém consegue conversar comigo aqui. O Alexson, tá por aí? Tô sim. Beleza. Aqui no nosso processo de 1 para 2. O que está acontecendo aí? 1 para 2? Isso. Tá aumentando a entropia e baixando a pressão. Se eu estou aumentando a entropia, o que significa, no final das contas? Se eu tô saindo... Você está recebendo mais calor. Sim, eu estou recebendo calor de uma fonte quente. E se minha pressão está diminuindo? E o volume? O que está acontecendo? O volume está aumentando. O que está acontecendo, então, fisicamente, lá no meu motor? O líquido está se saturando mais. Está se transformando em vapor.
Não exatamente, mas pode até ser, se a gente analisar de outra forma, mas eu estou pedindo a característica física. E lá no pistão que eu estou analisando, o que está acontecendo? Ah, tá. 1 para 2, o pistão tá subindo. O pistão só está subindo porque ele está expandindo, correto? Isso. Então, beleza, então. Expansão, pressão diminui, volume aumenta. E de 3 para 4, o que a gente pode ter? Temos aqui um processo de diminuição do volume. Então, 3 para 4, meu volume diminui. E minha pressão aumenta. Porque eu estou comprimindo novamente os meus gases aqui dentro no último processo. Antes do último processo. Estou começando a compressão e, com isso, eu vou estar rejeitando calor. Estou rejeitando calor que eu ganhei inicialmente lá na primeiro processo. Depois eu transformei isso em trabalho. Depois de ter transformado isso em trabalho, estou rejeitando calor. Ok, beleza. Lembrando aqui como é que é a simulação do ciclo de Carnot. A gente tem 4 etapas. Primeiro, a expansão isotérmica. Temos uma temperatura constante. Aqui é um sistema isolado por fora, mas o gás está se expandindo. Se o gás está expandindo, a tendência é que o gás fique mais frio. Mas vamos ver aí. Hugo, você sabe por que o gás não fica mais frio, mesmo com essa expansão do meu cilindro, aqui do meu pistão? No caso, porque está recebendo calor de fonte externa. Sim, o calor da minha fonte externa está sempre aqui, ó, na troca de calor, por isso que minha temperatura continua constante. E ela continua constante à medida que isso aqui sobe. É um sistema sem resistências aqui, por isso que a temperatura continua a mesma. Depois disso, a gente passa para a nossa expansão adiabática. A adiabática é sem troca de calor, quando a gente tem aquele S constante. Nossa variação de temperatura se dá agora, tem variação de temperatura, exatamente por causa que o gás está se expandindo. Mas é engraçado a gente falar, né? Está tendo variação de temperatura, mas não tem troca de calor. Porque a troca de calor, a gente sempre considera que está trocando calor do meio com a vizinhança. E, no caso, na verdade, do nosso sistema com a vizinhança. E, no caso aqui, a gente está tendo apenas uma troca de temperatura interna. Não está tendo troca de calor nenhuma com o meio externo. Onde passei adiabático. Depois a gente tem a exaustão com a rejeição do calor. Estamos expulsando o calor de forma constante. Por isso aqui que a temperatura vai ser isotérmica também. Está sempre rejeitando calor. Por fim, nós temos uma nova compressão. É uma compressão sem troca de calor, é um sistema isolado, a gente não tem nenhuma fonte de calor fria, nenhuma fonte de calor quente aqui, por isso que a gente está tendo essa compressão adiabática, elevando a pressão do nosso sistema, diminuindo o volume. E aí, beleza, vemos isso. A fórmula do rendimento, nós vimos aí que, já que estamos trabalhando com a máquina térmica reversível, ao invés da gente trabalhar com os calores da fonte quente e o calor da fonte fria, a gente pode trabalhar, respectivamente, com as temperaturas da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Nunca vamos achar uma máquina térmica com eficiência de 100%. Nem a máquina térmica de Carnot consegue isso. Porque, segundo a segunda lei da termodinâmica, nós não conseguimos transformar todo o calor em trabalho. Sempre vamos ter alguma perda relacionada a isso.
Beleza, fizemos esse exercício aqui, uma máquina térmica de Carnot, tem sua fonte quente em uma temperatura mais alta de 227 graus, enquanto sua fonte fria está a 27 graus. Calcule o rendimento dessa máquina. Para calcular, a gente precisa apenas daquela equação mais simples, 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Então, fazendo essa conta aqui, simplesmente a gente substitui nos nossos dados, fica bem simples da gente calcular, passando isso aqui para Kelvin, achamos aqui um valor de 40% de eficiência para essa máquina térmica. Então, esse aqui é o exercício mais simples possível que a gente pode ter, e às vezes cai algum exercício muito parecido com esse nas provas do ENAD. Inclusive, eu não sei se vocês fazem esse ano ou se é no ano que vem que os alunos fazem, mas vamos ver. Agora vamos para o segundo exercício de nós hoje. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, ele recebe 800 joules de Carnot. Ano que vem, beleza. Recebe 800 joules de calor de sua fonte quente, que funciona em uma temperatura de 500 Kelvin. Considerando que a fonte fria dessa máquina está a 200 Kelvin, a quantidade de calor dissipada para a fonte fria dessa máquina corresponde ao quê? É muito simples, porque esse é um exercício que dá para resolver em uma linha, que é o seguinte: nós temos que a temperatura da fonte fria se relaciona com o calor rejeitado da fonte fria. E temos também que a temperatura da fonte quente se relaciona com o calor adquirido da fonte quente. Fazendo essa relação, muito simples, relacionando essa quantidade de calor quente e frio com as temperaturas quente e frias, com a relação de Carnot, temos aí, ó, QA sobre QB é igual a TA sobre TB. Ou QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. Então, QA é a quantidade recebida da fonte quente. Aqui, na verdade, eu troquei, não inverti. Mas ok, é isso. A gente tem aqui a relação das temperaturas. Com isso, a gente acha a temperatura rejeitada. Fazendo essa continha aí, achamos aí que a temperatura rejeitada é de 320 joules. Beleza, vamos fazer mais um exercício de Carnot, depois a gente já parte para o sistema de refrigeração. Uma máquina térmica de Carnot, mostrada abaixo, recebe 500 kJ de calor por ciclo de uma fonte de temperatura 652 graus Celsius e rejeita calor para um sumidouro a temperatura de 30 graus Celsius. Determine a eficiência térmica dessa máquina de Carnot e a quantidade de calor rejeitado. Fazendo favor aí para mim. Deixa eu ver, Matheus Nassif, tá por aí? Oi, professor. Tô sim. Você lembra qual que é a fórmula nossa para eficiência? É 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Beleza, então faz aí pra gente qual que é a eficiência que vai ter essa máquina. A gente espera a sua conta. Só um minuto. Beleza. Eu não fiz nada errado aqui, deu aproximadamente 0,68. Então, 68%. Vamos ver se você conseguiu acertar isso. Você transformou para Kelvin também? Sim, transformei. Beleza, vamos lá.
Então, a gente tem um reservatório de alta temperatura, a gente está trocando temperatura no alto valor aqui, de 652, e temos um reservatório de rejeição de calor a baixa temperatura de 30 graus. Sei que o meu calor aqui sendo transferido na fonte quente é de 500 kJ, eu quero saber da fonte fria. Então, a equação da Só eficiência... confirmando aqui, deu 0,6724, mais ou menos. Beleza. Então, a gente tem aqui nossa eficiência desse sistema reversível, 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Lembrando que a gente trabalha sempre com Kelvin ao invés de graus Celsius. Então, colocando tudo isso aí em Kelvin, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, nós achamos aí, então, o valor de 0,672. Então, igual o que você achou. E, Matheus, aí, como que a gente pode encontrar o calor da fonte fria que foi transferido? Pelo exercício passado, você usou a fonte fria sobre quer dizer, a quente, no caso, né, que estava invertido, o calor recebido pelo calor rejeitado, sobre, né, o calor rejeitado, é igual a temperatura quente sobre a temperatura fria. Beleza, isso aí. 67,2%. Então, para a gente utilizar a mesma relação de calor e temperatura, QF sobre QQ igual TF sobre TQ. Isolando o termo que a gente quer achar, que é o QF, a gente faz essa conta aí para achar um valor de transferência de calor ali da fonte fria, de rejeição de calor, de 164 kJ. Beleza, bem simples esses exercícios aqui, só para a gente relembrar. Agora a gente vai entrar realmente no que nos interessa nessa disciplina, que são as máquinas de refrigeração, os refrigeradores e também bombas de calor. Então, eu tenho aqui uma diferença entre do que é uma máquina térmica e um refrigerador. Na aula passada eu falei isso para vocês. Deixa eu ver se alguém vai se lembrar disso. O Yuri, você está por aí? Oi, entrei agora? Entrou agora, não. Então, fica aí, daqui a pouco eu te pergunto. Vinícius Matheus. Sem microfone novamente? Bem, daqui a pouco eu te pergunto outra coisa, então. Mas deixa o celular aí em stand-by que daqui a pouco converso sobre isso. Então, vamos para outro. Marco Antônio, tá por aí? Marco Antônio. Sem microfone. Gente, última aula, gente. Eu tenho certeza que vocês devem ter um celular disponível aí. Se for para falar, vocês deixam o celular perto aí e ligam o microfone que vai dar certo, tá? Mas a última aula, que eu deixo assim sem o microfone, eu quero participação de todo mundo. Vou achar outra pessoa. Lá, outro Vinícius Silveira. Tá por aí? Opa, tô aqui. Beleza. Então, a gente tem uma diferença muito básica entre o que é uma máquina térmica e o que é um refrigerador. Você sabe isso aí ou você ainda não sabe o que é a diferença básica? Seria tipo assim, a máquina térmica
ele vai rejeitar, né, o calor e, tipo, o refrigerador, ele vai retirar o... Mais fácil começar pelo refrigerador, que ele vai retirar, né, o calor do ambiente, do ambiente lá. No caso, por exemplo, da geladeira lá de dentro da geladeira, vai resfriar ela, né, retirar o calor e jogar ele fora, né, rejeitar ele. E na máquina térmica é o contrário. Seria mais ou menos isso. Mas ainda tem algo bem mais básico, que você fez uma análise, assim, correta disso aí, mas tem outra coisa bem mais básica da diferença dos dois. Dá para ver na imagem. A máquina térmica usa o calor para realizar trabalho? Isso. E o refrigerador? O refrigerador precisa de trabalho para resfriar. Exatamente, essa aqui é a diferença E principal. rejeita calor. É isso daí, eu concordo com isso também. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, diferença principal é o trabalho. Como que a gente utiliza o trabalho numa máquina térmica? A gente insere o calor numa máquina térmica, lá a combustão, combustível, e a gente tem um trabalho que sai daquilo. Pode ser um trabalho mecânico, que vai ser convertido na energia elétrica e assim por diante. Mas a gente também pode ter o contrário, que é ao invés de eu inserir o calor, eu insiro o trabalho. Se eu insiro o trabalho, eu vou conseguir retirar calor ou fazer o contrário também, transferir calor para um local. Porque o princípio de funcionamento de um refrigerador e de uma bomba de calor é o mesmo. A gente insere o trabalho e quer uma transferência de calor específica. Só que no refrigerador a gente quer retirar o calor de um local e dispensar esse calor em outro. E na bomba de calor a gente quer que essa dispensa do calor seja num local específico, que a gente esquente esse local. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens. Segundo o enunciado de Kelvin Planck, é impossível para qualquer dispositivo que opere no ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Eu estou falando o seguinte, gente, olha, eu não, né? O Kelvin Planck. Desculpa que são ganhadores do Nobel, né? Eu não sei nada perto deles. É o seguinte, eu não tenho como simplesmente ter uma fonte de calor, por exemplo, uma fonte de calor na temperatura quente e produzir trabalho só com isso. É impossível sem eu ter uma rejeição de calor também. Então, é isso que o enunciado está falando para a gente. Já o enunciado de Clausius, é impossível construir um dispositivo cíclico que não produza qualquer outro efeito que não seja transferência de calor de um corpo de temperatura baixa para um corpo de temperatura alta. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente sempre faz um dispositivo para fazer essa transferência de calor. Beleza, temos aqui uma máquina térmica, você recebe um calor de uma fonte de temperatura alta, vai sair um trabalho a partir disso, com o trabalho você depois vai ter a rejeição de calor e volta esse processo. Já no refrigerador, a gente tem, começando pela inserção do trabalho, com a inserção do trabalho depois a gente retira calor do ambiente que a gente quer refrigerar, numa temperatura mais fria, e depois rejeita esse calor em outro ambiente. Beleza. Que nem eu falei para vocês, os refrigeradores e as bombas de calor, ou heat pumps, são basicamente iguais. A única coisa que muda é o que a gente quer no final das contas. Porque o que a gente quer num refrigerador é a quantidade de calor retirada.
E o que a gente quer numa bomba de calor é a quantidade de calor rejeitada. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O objetivo do refrigerador vai ser manter o espaço refrigerado numa temperatura baixa. De que forma? Retirando o calor do espaço e rejeitando em outro. A rejeição desse calor em um meio de temperatura alta é apenas uma parte necessária. Não é isso que a gente quer. A gente não quer a rejeição de calor, isso não é tão importante. Não é o resultado final, mas é um processo necessário. Então, a gente tem só a diferença em objetivos. O objetivo de uma bomba de calor vai ser manter o espaço aquecido em uma temperatura alta. Para isso, o calor vai ser removido de uma temperatura baixa. Então, a gente retira o calor de algum local e transfere esse calor para outro local. O desempenho que a gente pode medir desses refrigeradores e das bombas de calor, a gente quantifica em termos de COP, que é o coeficiente de performance. Esse coeficiente de performance fala para a gente assim: eu inseri na minha máquina, digamos, uma energia equivalente a 100 joules. E eu consegui retirar de calor 800 joules. Quer dizer que eu tenho uma proporção de 8:1. Então, o meu COP é de 8. Eu consegui produzir com o trabalho que eu inseri, eu consegui retirar 8 vezes mais calor do ambiente que eu estava desejando fazer isso. Beleza. Então, o nosso COP do refrigerador vai ser o efeito que eu quero do resfriamento. Ou seja, o que eu estou procurando num refrigerador? É a quantidade de calor que eu retiro do ambiente. Então, o Q frio vai ser isso, QF. Sobre a entrada de trabalho, sobre o que eu forneci. Eu sempre forneço trabalho. Então, fornecendo trabalho líquido. E tenho aqui o COP para bomba de calor. Vai ser o efeito que eu quero, que no caso é o efeito do aquecimento. O que é o efeito do aquecimento? Essa rejeição de calor no ambiente quente. Então, Q quente. Sobre a entrada de trabalho, que no caso é o meu trabalho líquido. Espera aí que meu áudio começou a dar um chiadinho aqui. No de vocês está chiando alguma coisa ou não? Tá chiando aqui também. Engraçado. Vinícius, na matéria de sistemas térmicos, você passou uma fórmula diferente para esse copo aí. Sei não. É pra você que eu anotei errado, então. Não tem como. Que você passou, por exemplo, desse copo R aí. Você passou 1 sobre Q quente, sobre Q frio, menos 1. É porque isso é uma aproximação e dá a mesma coisa. É só uma forma diferente de escrever, mas é a mesma coisa. Ah, tá. Ô Vinícius, é que eu tava olhando lá no portal, parece que você não tinha disponibilizado ainda as aulas. Elas já chegaram pro seu ainda não? Como assim? As últimas que tiveram semana passada? Ou você colocou lá? É que eu olhei só no portal, lá no plano de aula. Você tá falando no vídeo? Isso, das aulas. É porque eu precisava anotar umas coisas lá quando eu anotei. Tá lá no YouTube. Tá não? Ah, é no YouTube? É mesmo, eu esqueci. É que eu olhei lá no plano de aula, lá no portal. É porque tem professor que coloca lá. O seu é no YouTube, né? Pois é. Tá lá, tá lá na nossa playlist de sistemas de refrigeração. Não, beleza. Depois vou olhar lá, então. É que eu esqueci. Não. Tranquilo. Eu tava já pensando assim, será que eu postei essa aula? Eu acho que postei. Beleza, agora parou o chiado também. Então, da nossa primeira lei, o que nós temos? Que a variação da energia interna vai ser
dentro de um ciclo igual a zero. Fazendo essa variação de energia interna, eu tenho, então, que o calor transferido da fonte quente menos o calor transferido da fonte fria vai ser igual ao meu trabalho líquido. Por definição, então, eu posso relacionar o COP da bomba de calor com o COP de refrigeração. Sempre o COP da bomba de calor vai ser o COP de refrigeração mais 1. Ou o COP de refrigeração vai ser o da bomba de calor menos 1. Agora, vocês têm alguma noção de por que uma bomba de calor pode ser mais compensativa do que uma resistência elétrica para aquecimento? Hein? Alguém sem ler? Qual é a pergunta? Desculpa. Seria o consumo de energia? Por que uma bomba de calor pode compensar mais do que um aquecimento por resistências elétricas? Não, beleza. Essa é difícil também. O Daniel Bernardino falou aqui no chat, ô Vinícius, que é dissipação de energia. Eu acho que deve ser isso mesmo. Dissipação de energia, porque a gente perde muita energia no resistor, numa resistência. Pode ser isso. Vamos dar uma olhada. Então, como que a gente justifica o uso de uma bomba de calor ao invés da resistência elétrica? Que a gente utiliza o efeito Joule. Como a gente tem um COP do refrigerador que é positivo, a gente tem um COP da bomba de calor que é maior do que um também, é positivo também. Porque se um é positivo, o outro vai adicionar 1, a gente tem certeza que vai ser maior que 1. Já em um aquecedor que tem resistência, o trabalho líquido ele vai ser totalmente convertido em calor quente pelo efeito Joule. É o seguinte, eu vou pegar toda a energia elétrica, vou colocar na minha resistência, e isso vai ser tudo transferido em calor. Só que esse é um processo totalmente irreversível. Por que é totalmente irreversível? Eu não consigo transformar o calor de novo em trabalho. É impossível. Como que você vai aproveitar esse calor novamente? Não vai aproveitar. Por isso que ele é reversível. Já com a bomba de calor, a gente tem que o nosso trabalho vai ser menor do que o calor que vai ser transferido. Ou seja, o calor vai ser maior do que o trabalho. Porque o nosso COP vai ser maior que 1. Em outras palavras, o que eu posso falar aqui para vocês? Se eu estiver trabalhando com a mesma quantidade de calor quente aqui, tanto na resistência quanto na bomba de calor, o trabalho que vai ser necessário para operar uma bomba de calor vai ser muito menor, porque eu consigo reaproveitar. Não é um processo totalmente irreversível. O meu processo é cíclico. Então, o calor que está sendo transferido ali não vai ser totalmente perdido, e também depois vai virar trabalho. É claro que numa proporção menor, mas vai virar trabalho. Por isso que a gente sempre desperdiça toda a energia gasta numa resistência. É engraçado, né, gente, que no Brasil a gente utiliza de resistências elétricas para aquecimento da água em chuveiro. Mas só que isso não é nada comum em outros locais que não seja o Brasil. Em outros locais, costuma ter um aquecimento através de bombas de calor e também aquecimento a gás, porque compensa bem mais do que esse sistema nosso aqui, que a gente perde toda a energia e não transforma nada dela de volta. Beleza, agora vamos ver algumas unidades que são importantes para a gente na refrigeração. Temos aqui a capacidade de refrigeração, que vai ser definida como a quantidade de calor num certo período de tempo.
a gente costuma utilizar tonelada de refrigeração, TR. A gente vai ver isso bastante. Essa TR vai ser, se a gente transformar em outras unidades, é o calor necessário para a gente transformar 1 tonelada de água de 0 graus líquido em 0 graus de gelo em 24 horas. Quem entendeu? É algo difícil. Eu tenho lá 1 tonelada de água que está líquida. E essa água líquida, 1 tonelada, está a 0 graus. Só que vocês sabem, não é só chegar em 0 graus que nós conseguimos mudar de fase. A gente precisa do calor sensível para mudar a temperatura e o calor latente para mudar de fase. Dessa forma, eu vou ter que ter, então, uma quantidade de calor nesse processo para sair do líquido e ir para o gelo. E se eu calcular qual a quantidade de calor que vai ser necessário para fazer isso em 24 horas, aí sim vai ser uma unidade de tonelada de refrigeração. Ou se eu quiser também transformar em outras unidades, ó, tonelada de refrigeração é uma medida de potência. Então pode ser BTU por minuto, BTU por hora, kilojoule por minuto, quilowatt. Então temos diversas formas de utilizar essa unidade. Espera aí, gente, deixa eu tirar. Vou tirar o áudio aqui rapidinho, só para eu responder uma coisa aqui rapidinha que eu tinha esquecido e era importante. Beleza, voltei, gente. Vamos aqui pegar o nosso ciclo de Carnot. O Yuri, agora você está disponível para você responder? Qual pergunta? Calma, ainda nem fiz. Vamos lá. Eu estou aqui mostrando para vocês o ciclo de Carnot reverso. Você lembra de eu falar do ciclo de Carnot normal? O que você acha que o ciclo de Carnot reverso faz, já que ele faz o contrário? Reverso? É. Deixa eu lembrar. Deixa eu voltar aqui no ciclo de Carnot, você dá uma olhada para ver se tem alguma diferença. Esse aqui é o ciclo de Carnot normal, de uma máquina térmica. Nota aí onde está tendo a inserção de calor, onde que a gente não tem troca de calor. Agora vamos dar uma olhada lá no outro, no reverso. Esse aqui é o reverso. Consegue ver alguma diferença? Sim, grosso modo. Olhando assim, eu mesmo não, mas eu sei que ele dá uma eficiência maior na refrigeração, né? Não, depende. Aqui, a principal diferença tem a ver com os calores. Você lembra lá onde que a gente inseria calor na máquina térmica de Carnot? Um pouco. Esse opera entre 2 níveis, não é? Ele opera entre 2 níveis, é claro, mas... E a gente inseria lá na máquina térmica de Carnot anterior, o calor vinha por aqui, ó. Ao invés do calor estar sendo rejeitado aqui, ele estava sendo inserido. Essa vai ser a diferença. Onde que o calor vai ser rejeitado e onde que o calor vai ser inserido no nosso problema. Próxima vez você não vai errar, não. Se eu perguntar de novo, você vai acertar. Não, agora eu decorei. Beleza. Então, nós temos aqui o ciclo de Carnot reverso. A diferença principal é essa que eu mostrei para vocês.
Enquanto lá no de Carnot normal, a gente inseria calor nessa fonte quente e a gente rejeitava na fonte fria. Aqui é o contrário, a gente retira o calor da fonte fria e rejeita esse calor na fonte quente, porque a gente quer um ciclo reverso de refrigeração. A gente tem um ciclo frigorífico totalmente reversível. A gente sai de 1 para 2, de 2 para 1, exatamente da mesma forma. Beleza, então aqui nós temos o processo que acontece no compressor, no trocador de calor, da fonte quente, na turbina e no trocador de calor da fonte fria. Inicialmente, aqui de 1 para 2, a gente consegue ver que está passando pelo compressor. A função do compressor não é trocar calor. Quem que troca calor são, obviamente, os trocadores de calor. O resto não é para trocar calor. No caso, então, o compressor comprime. A gente tem uma compressão reversível adiabática. Adiabática sem nenhuma troca de calor. Então, S constante. Temperatura vai ser aumentada, porque a gente está comprimindo o nosso fluido de trabalho. Quando a gente comprime algo, tende a elevar a temperatura. Beleza? Ô, Vinícius. Sim. Então, todo frigorífico é o ciclo de Carnot para Não. Aqui a gente está vendo um ciclo que nem existe na vida real. Isso aqui é um ciclo ideal, é aquele ciclo que a gente se baseia para ver se o nosso ciclo real ele está bom ou está ruim. Na próxima aula, na outra aula, a gente vai começar a ver isso. O que é um ciclo real? Vocês vão ver que vai ser muito mais complicado do que isso aqui também. Os gráficos são bem mais... apresentam irreversibilidades. Irreversibilidades, então a gente não tem esse gráfico bonitinho. Ah, tá. Mas vamos começar do começo, né? Do mais simples. De 1 para 2, a gente tem, então, essa compressão adiabática, essa é constante, elevação de temperatura. De 2 para 3, a gente está passando nesse trocador de calor. Trocador de calor aqui, ó, 2 até o 3. O que está acontecendo no trocador de calor? Troca de calor, óbvio. Então, a gente tem uma troca de calor, sai de uma S2 para um S3. A gente tem, no caso aqui, uma rejeição de calor com temperatura constante. Porque a gente está considerando que é o sistema isolado. Rejeição de calor, temperatura constante. Nesse ponto. Beleza. Temos também uma expansão reversível adiabática, de 3 para 4. Que a gente está passando pela turbina. A turbina faz o contrário do compressor. O compressor comprime, a turbina expande. Se eu estou expandindo, o que está acontecendo? A minha temperatura está abaixando. Então, de 3 para 4, eu tenho uma expansão reversível com entropia constante, sem troca de calor, e com uma diminuição da temperatura. De 4 para 1, nós temos mais um outro trocador de calor. Esse trocador de calor é aquele que a gente retira calor do ambiente. Então, nós temos um fornecimento de calor numa temperatura constante nesse ponto. Então, de 4 para 1, a gente tem a troca de calor, temperatura constante. O COP disso aí é definido como COP-R ou COP-HP, dependendo se você estiver falando de bomba de calor. E não vai ser superado em nenhum ciclo. Quer dizer, esse aqui é o máximo. A partir dele, a gente mensura os outros. Então, o nosso COP do círculo de Carnot é o seguinte. No refrigerador é a quantidade de calor frio que a gente retira do local, a gente fornece aqui para nossa máquina, dividido pelo trabalho líquido, ou seja, o que a gente inseriu de energia aí dentro. Pela primeira lei, nós temos que o trabalho líquido é calor quente menos calor frio. Dessa forma, se eu quiser inserir isso aqui dentro, eu vou achar que o copo do refrigerador vai ser Q frio sobre Q quente menos Q frio.
Aí foi exatamente daqui que eu tirei aquela fórmula que você falou, que tinha anotada na matéria de máquinas térmicas, sistemas térmicos, quer dizer. E se a gente substituir, já que isso aqui é um ciclo de Carnot, a gente pode substituir os calores pelas temperaturas equivalentes. Então, eu tiro QL, coloco TL, tiro QH, coloco TH, e assim por diante. Consigo fazer o COP através das temperaturas de operação de uma bomba de calor ou de um refrigerador de Carnot. Eu só transferi minha água aqui para um recipiente mais frio para acontecer uma troca de calor eficiente. E eu tenho água geladinha. Então, nós temos aqui a única diferença do COP para o refrigerador da bomba de calor é que um vai ter a temperatura fria dividido pela temperatura quente menos a fria, a outra é a temperatura quente dividido pela temperatura quente menos a fria. A única coisa que muda é essa temperatura aqui de cima. Então, a gente tem o comportamento do nosso COP, do nosso coeficiente de performance de um refrigerador no ciclo de Carnot em função das temperaturas que eles têm. Então, de acordo com a temperatura, eu consigo um COP maior ou um COP menor. Então, vejamos aqui, ó. Se eu tiver, por um acaso, uma temperatura da fonte fria aqui em 240 Kelvin e uma temperatura da fonte quente em 293, eu teria que puxar uma seta até chegar aqui nessa curva, assim eu ia chegar aqui no COP desse nível de temperatura. Isso aqui é simples da gente fazer, dá para vocês fazerem isso aí no Excel, só de estou fazendo nada, vamos fazer isso. Muito tranquilo. Porque a única coisa que influencia aqui para a gente é a temperatura. O que a gente consegue descobrir? Como que a gente tem um COP alto? Como que o nosso coeficiente de performance se torna mais alto? É quanto mais alta for a temperatura da fonte fria e mais alta for também a temperatura da fonte quente. Então, se for muito alta a temperatura da minha fonte fria, isso vai me ajudar a colocar um COP bem alto. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no ciclo em si. Quando a gente está executando um ciclo frigorífico no domo de saturação do fluido de trabalho. Ou seja, a gente está trabalhando entre os pontos de saturação, entre aqui o vapor saturado e líquido saturado. Vocês lembram aí o que era líquido saturado e vapor saturado, né? Acho que eu tinha perguntado isso para vocês antes, vocês lembravam, né? E eu conversei com isso na aula passada. Só confirma aí pra gente. Lembro sim. Não, beleza. Ok. Beleza. Então, está falando aqui, ó, se o escoamento do fluido do refrigerante no condensador, o condensador é esse trocador de calor aqui de cima e o evaporador é o de baixo. E no evaporador foi ideal, ou seja, se a gente não tiver nenhuma queda de pressão, nós temos esses processos 2:3 e de 4:1, a pressão constante. Quer dizer, então, se eu estiver analisando no diagrama TS, isso aqui é uma linha de pressão constante. Facilita para a gente os nossos exercícios. E, consequentemente, temos também uma temperatura constante. Temperatura e pressão. Se for esse processo totalmente reversível, sem queda de pressão. Mas a gente tem uma dificuldade.
Quando a gente faz a compressão de uma mistura de líquido com vapor, então, quando ele passa aqui, ó, líquido para vapor, de 1 para 2, existe algo chamado golpe de líquido. E o golpe de líquido, a gente não quer que isso passe pela nossa turbina. Então, esse aqui não é um ciclo ideal de acontecer. E quando a gente está fazendo a expansão, passando aqui pela turbina, do líquido e vapor, também tem o líquido na turbina que pode estragar o nosso ciclo. Por isso que a gente não consegue nem tentar fazer esse ciclo de Carnot. Porque o compressor não trabalha com líquido e a turbina também não trabalha. Agora eu já tenho um exercício aqui. Vou só ali no banheiro e já volto rapidinho para a gente fazer o exercício. Voltando, vamos fazer o nosso primeiro exercício de ciclo de refrigeração. Um ciclo de refrigeração de Carnot, ele é executado num sistema fechado de região de mistura líquido-vapor, saturado com 0,8 kg de refrigerante, R134A, como fluido de trabalho, como mostrado abaixo. Beleza, então esse aqui é o nosso ciclo. As temperaturas máxima e mínima do ciclo são 20 e -8, respectivamente. Sabe-se que o refrigerante é líquido saturado no final do processo de rejeição de calor. Então, sabemos que aqui no ponto 4, isso aqui vai ser líquido saturado. E a entrada de trabalho líquido no ciclo é de 15 kJ. Então, aqui de 2 para 3, temos 15 kJ entrando de trabalho. Determine a fração de massa do refrigerante que vaporiza durante o processo de adição de calor e a pressão no final do processo de rejeição de calor. Então, eu quero saber o quanto de massa de ar que vaporiza aqui, ó, está saindo de 1 para 2. 1 está mais perto de líquido saturado, então tem um pouco mais de líquido. Mas ele vai para 2, então ele vira um pouco mais de vapor. Eu quero saber qual que é essa massa de vaporização. E quero também determinar a pressão no final do processo de rejeição de calor. A gente tem aqui nossa rejeição de calor, então pressão no final do processo, temperatura 4. A P4, pressão 4, desculpa. Beleza, vamos lá. Inicialmente, a gente tem as temperaturas do nosso problema. Com as temperaturas, a gente consegue calcular o nosso coeficiente de performance. Isso aqui é outra forma da gente calcular. É a mesma fórmula. É essa aqui que você viu, não é? Alexson, no seu caderno? Foi essa aí. Não, beleza. Então, a mesma coisa. Tô louco, não. Ainda. Então, substituindo aqui nossos dados, qual que é a temperatura da fonte quente? De 20 graus.
temperatura da fonte fria é menos 8. Se a gente fazer essa transformação aqui para Kelvin, lembrem sempre de trabalhar em Kelvin, menos 1, a gente acha o nosso coeficiente de performance reversível, 9,46. Quer dizer, então, que eu forneci aquela quantidade de joules ali, ó, no trabalho, 15 kilojoules, e se eu multiplicar por 9,46, eu vou ter a quantidade de calor que eu consegui retirar do meu local. Fazendo exatamente isso, então, a definição da quantidade de calor que foi retirada, a gente vai ter, então, o QF sobre o trabalho que entra. Nós temos que o trabalho que entra é esse 15 kJ, então 15.000 joules. O nosso COP foi calculado. Dessa forma, descobrimos que conseguimos retirar com essa energia 142 kJ de calor. Gente, outra coisa, nossos exercícios estão aqui no slide, mas os últimos 2 exercícios vão ser por vídeo também. Eu coloquei dos 2 tipos aqui, mas vai de aula para aula também. Vocês vão ver que o próximo a gente vai usar tabela. Aí eu vou mostrar como é que usa a tabela aqui. Mas o outro eu só vou mencionar e resolver na mão. A tabela vai estar aqui também para a gente consultar depois. Eu tenho aqui o meu processo que está acontecendo entre 20 e menos 8 graus. Só que para eu calcular aquela massa que está evaporando, eu preciso calcular qual que é a entalpia de vaporização do meu refrigerante nessa temperatura lá de baixo, que é onde que eu tenho o interesse. Se vocês lembrarem, eu esqueci de colocar aqui, ó, eu devia ter colocado essa foto em todos. A gente está interessado em descobrir qual que é a massa que evapora de 1 para 2. Por isso que a gente está interessado nessa temperatura de menos 8. Então, recorrendo à nossa tabela A11 de saturação, a gente vai lá pegar a nossa entalpia de evaporação, que dá 204,52. Eu não mostrei essa tabela aqui, mas eu vou mostrar ela daqui a pouquinho para vocês. E usando a nossa definição do cálculo de calor, porque se vocês lembram bem, como que a gente calcula o calor rejeitado ou o calor adquirido em algum local? Vai ser através do fluxo de massa vezes a diferença das entalpias que estão ali no local. E no caso, esse H de líquido vapor é exatamente a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido. Por isso que eu já estou colocando ela diretamente. Para isso, deixa eu mostrar a tabela termodinâmica, senão vocês vão ficar boiando aí. E eu sei como é ruim não saber usar uma tabela. Eu fui para minha prova de termodinâmica, a primeira prova, sem saber absolutamente nada. Foi engraçado. Temos aqui a tabela A11. Eu vou recorrer à temperatura de menos 8 graus do refrigerante R134A. Está aqui o refrigerante, menos 8 graus. Eu achei essa linha aqui. E temos aqui a nossa entalpia. Tem a entalpia de vapor, 245, e tem a entalpia de líquido. O que é essa entalpia que fica no meio das duas? É a entalpia de vapor menos a entalpia de líquido, que a gente chama entalpia de vaporização. Dessa forma, a gente consegue calcular, então, o que está acontecendo ali de 1 para 2. Por isso que eu utilizei esse valor aqui de 204,52 para calcular isso. Então, nós sabemos que a massa que vai ser evaporada
vai ser equivalente ao calor que está ali embaixo, o calor que está ali embaixo é o calor frio, o que a gente está retirando do local, vezes a entalpia de vaporização disso aí. Então, igualando aqui o 142, igual a massa de evaporação vezes o 204,52, nós achamos uma massa que é evaporada nesse de 1 para 2 de 0,694 quilogramas. Ah, eu tinha colocado a tabela aqui, ó, que bobeira. Nem precisava ter aberto. Eu esqueço, ó, tanto que os meus materiais estão bonitinhos. Legal, então tá aqui exatamente tabela. Fomos lá na temperatura de -8 e achamos o 204,52. Depois, a gente tem que calcular aquela pressão e a fração de massa que é evaporada. Então, a fração de massa que é evaporada é o quê? O quanto que evaporou de acordo com a massa total que tem no meu sistema. Se a massa total que tem no meu sistema é 0,8 quilos e o que evaporou foi 0,69, então, fazendo essa divisão aqui, a gente acha que 86% da nossa massa evaporou naquele processo. E a pressão final na rejeição de calor vai ser a mesma pressão naquela temperatura de saturação. No caso, a gente quer o P4. Deixa eu voltar lá, só para vocês lembrarem onde que está o ponto 4. O ponto 4 está aqui, ó, depois do processo de rejeição de calor. Então, a gente queria exatamente essa pressão. E para a gente achar essa pressão, é simplesmente a pressão de saturação. Por que é a pressão de saturação? Porque está aqui na nossa linha de saturação. E com isso a gente consegue encontrar. Para 20 graus Celsius. Então, para 20 graus Celsius, estamos aqui na tabela 11, continuação, 20 graus Celsius. Tem aqui a nossa pressão de saturação de 572,07. Com isso, a gente termina aquele exercício. E já vamos para o próximo. Primeira coisa, me falem aí, vocês conseguiram entender? Esse exercício foi tranquilo ou não? Ok, beleza. Vai lá, o restante comenta aí também, se deu para entender. Ficou alguma dúvida? Ô Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso fazer até duas. O restante daquela massa, no caso, ficaria em líquido ou não? Isso, exatamente. Vamos lá, voltar lá naquele gráficozinho lindo. Nossa, que eu devia ter colocado em todas as imagens e não coloquei. Nosso diagrama está aqui. O que a gente mediu foi a vaporização de 1 até 2. Quer dizer que 86% da nossa massa virou vapor aqui em 2. O restante é líquido, porque a gente está dentro da região de saturação. Aqui no meio, a gente tem uma mistura. Essa mistura é saturada. Quanto mais perto da direita, mais vapor tem do que líquido que fica mais perto da esquerda. Aqui o ponto 1 tinha muito líquido, pouco vapor. No ponto 2, a gente tem muito vapor e pouco líquido. Em um caso real, então, igual você falou, não pode ter esse líquido, então, não? Não, a gente tenta trabalhar com esse ponto 2 aqui para fora. Ah, tem que ser 100% só o vapor, né? O ideal é, porque a gente está passando num compressor, e o compressor é um material que só trabalha com vapor, só com gases. Entendi, obrigado. Nada. Ok. Então, esse aqui é um exercício que
vai ser resolvido no vídeo. Eu ainda não consegui fazer um método do Google Meet, que é essa plataforma que a gente usa, tocar o som do próprio vídeo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu coloco o som do vídeo na minha caixinha de som e coloco meu microfone perto para vocês escutarem. Mas é isso. Vocês sabem que todos aqueles outros vídeos que eu passei para vocês, o som fica meio esquisitinho por causa disso. Um ciclo de refrigeração de Carnot, operando em regime permanente, utiliza o refrigerante R134A como fluido de trabalho. O refrigerante muda de vapor saturado para líquido saturado a 30 graus Celsius no condensador, enquanto rejeita calor. Quer dizer, aqui que eu estou te falando, ó, ele sai de vapor saturado, nós sabemos, então, que ele estava naquele ponto de vapor saturado, e ele vai para líquido saturado. A gente sabe exatamente de que ponto que ele sai e ele chega. Ele sai de vapor saturado para líquido saturado. No compressor, enquanto rejeita calor. Então, a gente sabemos também onde que está. Compressor. No processo 3 ali, então. A pressão do evaporador é de 160 kPa. Então, sabemos aquela pressão do evaporador. Beleza. Mostre o ciclo em um diagrama temperatura-entropia com as linhas de saturação e determine o coeficiente de performance, a quantidade de calor absorvido no espaço refrigerado e a entrada de trabalho líquido. Agora, deixa eu preparar o videozinho aqui para vocês. Agora vamos fazer esse exercício do ciclo de Carnot reverso. Nós tivemos alguns dados nele, como o refrigerante ele vai mudar de vapor saturado para líquido saturado a 30 graus. Isso vai acontecer lá no condensador. E a pressão do evaporador é de 160. A gente já tem alguns dados interessantes para o nosso problema. No caso, temos que desenhar também o diagrama TS. Por isso eu já vou deixar ele aqui, e que a gente desenha ele no final. Então, é aproximadamente isso. Nosso diagrama TS. Nós sabemos que o nosso fluido de trabalho, que é o refrigerante 134A, ele muda de vapor saturado para líquido saturado. Quer dizer, ele sai desse ponto aqui da linha de saturação de vapor. Essa linha daqui é vapor saturado. E ele vai para líquido saturado. Sabemos que em algum ponto ele vai fazer exatamente isso. De um ponto de vapor saturado para um ponto de líquido saturado.
E como isso está falando para a gente que está acontecendo lá no condensador, a gente sabe que é o processo 3 e o processo 4. Beleza, sabemos que isso aqui está a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius, beleza. Nós sabemos também que o evaporador trabalha a uma pressão de 160 kPa. Como o evaporador está aqui embaixo, a gente vai fazer primeiro tracejado aqui. Sabemos que o evaporador está aqui. Esse vai ser o processo 1. Esse aqui vai ser o processo 2. E durante esse processo, nós temos 160 kPa. Obviamente, aqui vai ser o ciclo de Carnot reverso. É só a gente conectar esses pontos. Já que de 4 para 1 e de 2 para 3, a gente não tem troca de calor. Por isso, o nosso S vai ser constante. Já conseguimos entender bastante coisa. Primeiro, o que a gente tem que entender aqui também? Onde que é retirado o calor do ambiente? O calor do ambiente vai ser retirado no evaporador. Então, aqui embaixo, a gente retira o calor do ambiente. Então, QF. Daqui. E onde que a gente rejeita esse calor? Vai ser no condensador. O que quente sai por aqui. Primeira parte da questão a gente já até resolveu, que temos esses diagramas aí montados. Agora a gente vai resolver os outros dados. Primeiro, vamos entender qual é o COP, ou seja, o coeficiente de performance desse sistema de refrigeração que a gente está analisando. Tá? E o COP. Ok. Qual que é a fórmula que a gente tem para o COP? Vai ser 1 sobre T quente sobre T frio. T quente sobre T frio, menos 1. Agora, o que ele falta para a gente é achar o T quente e o T frio. Isso vai ser de acordo com nossas tabelas termodinâmicas. Por exemplo, então, usando tabelas termodinâmicas do R134A, a gente vai encontrar essas temperaturas. Ok. Sabemos que a temperatura quente aqui foi dada para a gente de 30 graus. Tá? Quente, 30 graus Celsius. Ou, se eu passar isso aqui para Kelvin, dá 303. 273 mais o 30, 303. Okay. Já a temperatura fria, a gente sabe que está nessa pressão de 160 kPa, por isso a gente consegue encontrar. A temperatura fria vai ser a temperatura de saturação numa pressão de 160 kPa. Isso, como eu vou mostrar para vocês logo em seguida, lá da tabela termodinâmica, nós conseguimos achar que esse valor é de menos 15,6 graus Celsius. Ou, passando isso aí para Kelvin, 257,4 Kelvin. Beleza. Então, já determinamos essas duas temperaturas, podemos voltar para o COP. O nosso COP de um sistema de refrigeração reverso, totalmente reversível, de Carnot, vai ser 1 sobre T quente, vai ser 303, dividido por 257,4, menos 1. Com isso, a gente faz essa conta para, então, encontrar o nosso COP de 5,64.
Ok, quer dizer então que a gente consegue retirar 5,6 vezes mais calor do que a gente insere de trabalho nesse nosso processo aí, que no caso é o de Carnot, que é o mais eficiente possível. Não existe nenhuma máquina térmica que consiga isso aqui, nessas condições que a gente analisou. Se ela conseguir, por algum acaso, a gente estiver analisando um ciclo dela e conseguir isso aqui nessas mesmas condições, tem algo errado. Isso não faz sentido para a gente. Beleza. Agora vamos calcular também a letra B, que é a quantidade de calor que é absorvido pelo espaço refrigerado, que vai ser o nosso Q frio. Isso que a gente quer calcular. Então, letra B. Queremos o Q frio. E para isso a gente vai ter que determinar o Q quente. E, consequentemente, também H3H2, as entalpias. Então, vamos precisar do Q quente, das entalpias 3 e da entalpia 4. E a gente vai calcular isso com as tabelas. No caso aqui vai ser a tabela 11, tabela do nosso refrigerante. Indo lá para a nossa tabela do refrigerante, sabemos que H3 está onde? Olha, o H3 está nessa linha de 30 graus Celsius. Só que ele é vapor saturado. Por isso facilita para a gente não tem que calcular título aqui. Ele está exatamente na linha de vapor saturado. Por isso, com o nosso H3, eu vou pegar o H de vapor saturado na temperatura de 30 graus. Então, H de vapor na temperatura de 30. Olhando isso na tabela, nós conseguimos achar que é 266,66 kJ por quilograma. Ok? Fizemos essa parte do exercício. Agora vamos para o H4. O que a gente tem de informação do nosso H4? O nosso H4, ele é líquido saturado. E ele está a 30 graus também. Então, na mesma linha que a gente olhou esse aqui, que tinha de vapor, a gente vai olhar o H4. Vai ser o gás de líquido a 30 graus Celsius, que no caso esse valor vai ser de 93,51 kJ por quilograma. E beleza, achamos isso. Por que eu fiz isso? Para calcular a minha definição de calor quente. O calor da fonte quente vai ser o H3 menos H4. E, ó, olha onde está a minha fonte de calor quente. Entre 3 e 4. Por isso que a gente faz essa subtração. Fazendo essa conta aí, a gente vai encontrar então 266,66 menos 93,58, que isso vai dar para a gente 173,08 kJ por quilograma. Achamos o Q quente. Com o Q quente fica muito simples, porque nós temos lá na relação dos gases que a gente sai, é o seguinte, nós temos que o Q quente sobre o Q frio é igual Q quente sobre Q frio. Isso para uma máquina reversível. A única coisa que vale isso aqui é com uma máquina reversível, que no caso do ciclo de Carnot. Eu posso utilizar em unidade específica também, porque esse aqui é o calor em joule. Mas eu posso colocar joule por quilogramas, que fica aquele Q minúsculo, que dá a mesma coisa que a gente calculou aqui, ó. Quilojoules por quilograma, que é a unidade específica. Isolando o meu Q frio, que é o que eu tenho
tem interesse em achar, o Q frio vai ser temperatura fria sobre temperatura quente, vezes o Q quente. Calculando isso aí, né? Q frio vai ser, colocando em Kelvin, né? Para a gente trabalhar certo, 257,4, que é a temperatura da fonte quente, que nós achamos aqui. A temperatura da fonte fria é 303, desculpa, a temperatura da fonte quente é 303, a temperatura da fonte fria é 257. Então, a temperatura da fonte fria sobre o 303, que é da fonte quente. Vezes a quantidade de calor quente que nós calculamos aqui, de 173,08. Como a gente está na unidade específica, nossa unidade também vai ser quilojoule por quilograma. 147,03 quilojoule por quilograma. Pessoal, minha capacidade do celular tinha acabado aí, eu tive que fazer outro vídeo. Deixa eu colocar aqui para você. Continuando. Agora, a última parte é só a gente determinar qual é o trabalho que foi inserido no nosso problema. Letra C vai ser o trabalho líquido, bem, que no caso vai ser o Q quente menos o Q frio. Então, só substituindo isso a 173,08 menos 147,03. Com isso, achamos um trabalho líquido 26,05 kJ por quilograma. Aqui já temos todas as propriedades interessantes, tanto de cálculo, isso que tudo, determinamos tudo que é importante, e desenhamos também o nosso diagrama TS. Ok, fizemos o primeiro exercício. Eu vou só mostrar para vocês as tabelas de onde que eu tirei aqueles dados lá. Então, inicialmente, eu peguei aqui nossa tabela de refrigerante 134A saturado, pressão de 160 kPa, e com isso eu achei a minha primeira temperatura de saturação, de menos 15,6. Então, tem aí exatamente de onde que eu tirei ela. Depois, eu tive que pegar a minha temperatura de 30 graus Celsius. A partir dela, eu achei a minha entalpia de vaporização, ou seja, a entalpia referente a vapor saturado é essa, a entalpia de líquido saturado é essa, e a entalpia da diferença dos dois é essa. Então, utilizando a entalpia do líquido saturado também, porque nós sabíamos que saiu do vapor saturado para o líquido saturado. E é isso. Conseguiram entender esse exercício? Foi tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida?
Vou responder. E prestem atenção nesse exercício, que daqui a pouco vocês que vão fazer. Espero que vocês tenham anotado bem. Aí, vocês vão fazer um exercício bem parecidíssimo. Vai mudar pouquinha coisa. Eu fazendo foi beleza, agora eu quero vocês, né? Vamos fazer mais um, depois já vai ser vocês. O refrigerante R134A entra no condensador de um refrigerador de Carnot com escoamento em regime permanente com vapor saturado a 600 kPa, saindo com um título de 0,05. Quer dizer o seguinte, gente. Eu estou saindo de vapor saturado, lá daquela linha de saturação, tá a 600 kPa. Só que ao invés dele ir para líquido saturado, ele está indo para um ponto perto do líquido saturado, mas ele tem um título de vapor ainda. Então, 0,05 quer dizer que tem um pouco de vapor ali ainda. Não chegou naquela linha. A absorção de calor do espaço refrigerado ocorre a uma pressão de 200 kPa. Mostre o ciclo em um diagrama temperatura-entropia com as linhas de saturação e determine o coeficiente de performance, o título no início do processo de absorção de calor e a entrada de trabalho líquido. No caso aqui, então, eu te dei as duas pressões de trabalho, 600 kPa e 200 kPa. Te dei que o ponto 3, se não me engano, está em vapor saturado. O ponto 4 tem um título de 0,05. Eu quero saber qual que é o título do início do processo de absorção de calor. Então, ponto 1, eu quero saber o que é o X1. E a entrada de trabalho líquido disso aí. Vou colocar lá de novo para vocês. Nosso outro exercício aqui de refrigeradores que operam no ciclo de Carnot, temos que ele está em regime permanente, com vapor saturado aqui a 600 kPa, tem um título depois disso aí de 0,05, então ele sai de vapor saturado e vai para um título de 0,05, quer dizer, deixa eu desenhar aqui o nosso diagrama TS. Diagrama TS. Mais ou menos o seguinte, ele estava aqui em vapor saturado e ele vai chegar até quase virar líquido saturado, mas não vai virar líquido saturado porque falou para a gente que tem um título de 0,05. Por isso ele não chega a encostar nessa linha, mas é bem pertinho. A absorção de calor no espaço acontece com 200 kPa, então aqui embaixo é 200 kPa, a absorção de calor. Ciclo de Carnot. É o 4, é o 3, é o 2, aqui é 1. A absorção de calor é aqui embaixo, acontece a 200 kPa. E aqui em cima nós temos, que foi falado, era 600 kPa. Então já interpretamos aqui o principal. O que a gente precisa saber, principalmente, é isso aqui. Beleza. O que é complicado é simplesmente a gente calcular um título aqui em 2, um título para 1, o título de 1, o título de 2, o título de 4 é o que a gente tem. Mostre o diagrama TS
Então, essa aqui é o nosso diagrama TS. Também o coeficiente de performance e o título no início do processo de absorção de calor. Aqui, ó, eu quero saber esse título, X1. E a entrada de trabalho líquido. Beleza, vamos lá. Só lembrando, aqui em cima é onde que a gente rejeita, calor quente. E aqui embaixo, onde que a gente absorve calor da fonte fria. Nessa forma, vamos lá, começando a calcular o que é importante para a gente. Primeira coisa, calculando o COP. COP vai ser a mesma forma que a gente está acostumado, sobre temperatura quente sobre temperatura fria, menos 1. Para isso, a gente tem que encontrar tanto a temperatura da fonte quente como a temperatura da fonte fria. E como a gente já tem essas pressões, fica fácil, é só a gente olhar na tabela termodinâmica para que isso saia de forma tranquila. Então, a temperatura da fonte quente vai ser a temperatura de saturação para uma pressão de 600 pascal. A gente vai lá na tabela, que vai ser mostrada para vocês logo em seguida. Essa tabela lá do refrigerante F134A, de acordo com a pressão, a gente encontra esse valor, que no caso vai ser de 21,55 graus Celsius, ou se transformar isso aí para Kelvin, vai dar 273 mais isso, 294,55 Kelvin. E a temperatura da fonte fria, nós sabemos que está 200 kPa. Olhando isso lá na tabela também termodinâmica, nós conseguimos achar um valor de menos 10,09 graus Celsius. Ou se a gente passar isso também para Kelvin, vai dar 262,9 Kelvin. Ok, com isso aí, a gente já consegue calcular o nosso COP. Calculando o COP. Sobre temperatura quente sobre temperatura fria, 294,55 dividido por 262,9 menos 1 aqui. Deixa eu fazer essa conta. Esqueci de fazer essa conta. Beleza, então esse aqui 01203. Dá 8,31. Isso aqui é o nosso COP. Uma parte do exercício a gente já achou. Depois disso, a gente tem que calcular o título no início do processo de absorção de calor. Então, no início, a gente vai estar no ponto 1. A gente quer determinar aqui que é o X1.
Para a gente determinar o X1, a gente tem que ter as propriedades aqui, ó, de líquido e vapor, do ponto, nesse ponto aqui de 200 kPa, que é onde que o nosso ponto 1 se encontra. Mas para isso, a gente também vai precisar da nossa entropia aqui em 1. Então, a gente vai precisar desse S1. Por quê? Qual que é a forma? X1 é igual a S1 menos S de líquido sobre S de líquido vapor. Essa é a fórmula do tipo. Para uma pressão de 200 kPa. Por isso, a gente tem que determinar S1. Só que nós sabemos que S1 é igual a S4. E o S4, esse S4 aqui, ó, a gente tem o título dele. Nós sabemos que X4 é igual a 0,05 pelo exercício. Beleza. Já que a gente sabe disso, vamos lá calcular o S4. S1 é igual a S4, vai ser o S de líquido, mais o X4, S de líquido vapor. Isso para uma pressão de 600 kPa. Porque essa pressão aqui de cima do ponto 4. Não fica difícil, é só a gente também entrar lá na nossa tabela termodinâmica em 600 kPa, e com esse valor a gente consegue encontrar os nossos S, nossas entropias. Então, entropia de líquido, 0,3386, menos o zero. Aqui eu escrevi errado, gente, desculpa. 0,30799. Mais 0,05 vezes o S de líquido e vapor, ou de evaporação, dá 0,61 378. Então, achamos aqui o S4 de 0,3386 kJ por quilograma Kelvin. Beleza, achando o S4, então a gente já consegue encontrar o nosso X1, que era o intuito dessa parte do exercício. Então, o X1 vai ser o S1, que é igual a S4, 0,3386, menos o S de líquido a 200 kPa, então a gente vai lá na tabela, 200 kPa, encontra o valor do S de líquido para isso, e no caso aqui vai ser 0,15457, dividido pelo valor de evaporação, do S de evaporação, entropia de evaporação 0,78316. Com isso, achamos aqui um valor de 0,235. Esse é o nosso título no início do processo de absorção de calor. Por fim, temos que calcular o nosso trabalho líquido. E com ele é o seguinte, nós temos uma fórmula que é COP é igual o Q frio sobre trabalho líquido. Mas nós também temos disponível outra fórmula para a gente utilizar, que a gente consegue substituir e arrumar para a gente que for ideal. Então, por exemplo, temos o COP também, igual o Q
frio sobre o Q quente menos o Q frio. Então, só colocando aqui o meu copy que está definido aqui, vou pegar esse copy aqui e vou colocar ele aqui. Fazendo isso, a gente vai ter a seguinte equação. Trabalho líquido é igual Q frio sobre Q frio sobre Q quente menos Q frio. Aqui a gente já corta esses Q frio aqui, vai sobrar Q quente menos Q frio. E lembrando, o que é Q quente? Q quente vai ser temperatura quente vezes S2 menos S3, depois isso menos o Q frio, que é temperatura fria, S1 menos S4. Dessa forma, a gente vai achar a nossa fórmula final do trabalho líquido de T quente menos T frio, depois de fazer essas simplificações, S3 menos S4. Nós temos quase tudo, falta só o S3. O S3 a gente sabe que está aqui no ponto de 600 kPa e ele é de vapor. Olha, ele está em vapor saturado. Então, S3 vai ser o S de vapor a 600 kPa. Isso, no caso, vai dar 0,92177. Agora é só substituir os nossos valores. Qual que é a temperatura da fonte quente? É 294,55. Menos a temperatura da fonte fria, que é 262,9. Isso vezes 0,92,177, que a gente acabou de calcular, menos S4, que a gente já tinha calculado antes, é a 0,3381. Com isso, achamos um trabalho líquido de 18,457 kJ por quilograma. Então, todos os nossos resultados estão aí. E aí, pessoal, conseguiram entender esse exercício também? No final, aí, eu volto no final, só um minutinho. Se der certo aí, vocês me falam.
E aí, deu para copiar, né? Posso continuar? Ok. Beleza, agora, certeza aí, nenhuma dúvida? Nenhum de vocês com dúvida? Falem agora, o cálice para sempre. Beleza, então, meu povo. Vamos para o próximo. O próximo exercício é com vocês. Eu vou deixar o exercício aqui. Primeira pessoa que me der a letra A, depois a primeira pessoa que me der o resultado da letra B e a primeira pessoa que me der o resultado da letra C, se tiver certo, vocês podem me cobrar que eu vou dar aquela pontuaçãozinha extra só de participação, tá bom? Só preparando aqui o material, vai estar disponível aqui para vocês bem rapidinho. Espero que vocês tenham as tabelas termodinâmicas, porque eu já passei isso para vocês lá no semestre passado. E deve ter no portal também, né? Mas é as mesmas tabelas que a gente utilizava lá em sistemas de refrigeração, sistemas de térmicos. Vamos lá, vou começar aqui, vou passar o exercício para vocês. Então, só lembrando, ó, de onde que eu tirei aqueles outros dados? Aqui, na pressão de 600, a gente pega a temperatura de saturação. Na temperatura de 200, nós pegamos a temperatura de saturação, também pegamos aqui a entropia em 600, a entropia de líquido e vapor, a entropia de líquido na pressão de 200 e a entropia de líquido e vapor também de evaporação aqui, e a entropia de vaporização na pressão de 600. Então, esse aqui é o exercício de vocês. É um exercício idêntico àquele primeiro exercício, só que tem os valores diferentes. Eu quero só que vocês treinem para fazer eles. Então, aqui, um ciclo de refrigeração de Carnot operando no regime permanente, utiliza o refrigerante R134A como fluido de trabalho. O refrigerante muda de vapor saturado para líquido saturado a 40 graus Celsius no condensador, enquanto rejeita calor. A pressão no evaporador é de 190 kPa. Mostre o ciclo em um diagrama TS com as linhas de saturação e determine o coeficiente de performance, a quantidade de calor absorvido do espaço refrigerado e a entrada de trabalho líquido. Então, esse aqui é o nosso exercício. Os primeiros aí que apresentarem cada letra ganham aquele agradinho. Se estiver certo, mas só vou ver se está certo na aula que vem. Porque na aula que vem, vocês vão mandar esse exercício aí para mim lá no portal, e eu vou pedir para algum de vocês comentar
o exercício, como é que ele faz, como é que é feito. Inclusive, eu posso sortear alguém agora para comentar esse exercício depois. Beleza, daqui a pouquinho eu sorteio. Espero que vocês tenham anotado aí os dados, que são os dados principais. Vou mostrar aqui a tabela termodinâmica. Tabela termodinâmica, temos aqui nossa tabela para o refrigerante R134A. Isso aqui, no caso, é para temperatura. Temos aqui alguns dados para temperatura. E temos o dado para pressão também, em outra tabela. Aqui só tem uma curiosidade. Eu coloquei essa pressão de 190, especificamente por isso que está acontecendo aqui. Nós não temos essa pressão nessas nossas tabelas. E para que a gente consiga utilizar, a gente precisa de fazer uma interpolação entre os dois. Mas eu coloquei uma interpolação bem simplesinha para ficar o mais tranquila possível de ser feita. Vinícius, tem como voltar lá para terminar de copiar o exercício? Tem. Termina de copiar. Eu vou encerrar a gravação aqui, na aula que... mas vocês vão continuar aqui comigo, porque vocês vão resolver isso aí. Depois a gente já tem nossa próxima aula. Então, encerrando a gravação.